Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Cara dos Esportes. Aqui o podcast exclusivo para apoiadores do Cara dos Esportes, para você que assina o plano, todos os planos, né? Na verdade, todos os planos dão acesso, então você tem plano a partir de R$ 10. Então, hoje é o podcast exclusivo, mas na verdade, por uma semana, para comemorar esse início da NFL, eu vou abrir esse programa para todos que quiserem escutar. De repente você está meio na dúvida, será que eu assino? Será que eu não assino? Então, se você tá nessa, espero que você goste do programa. O programa vai ser semanal durante a temporada da NFL. E dependendo do plano, você pode receber convites para participar do programa aqui também. Tem um grupo lá de apoiadores que a gente fala sobre o podcast, fala sobre a NFL. E um apoiador está aqui comigo hoje, que é o Cauã. O Cauã que já participou do podcast, inclusive. O Cauã, ele participou naquele programa, não sei se vocês lembram, de opiniões impopulares, que foi um programa que foi um grande sucesso, um dos mais escutados da história do podcast Cara dos Esportes. E hoje o Cauã, um dos apoiadores, está aqui com a gente. Cauã, seja bem-vindo novamente ao podcast. E aí, Gabriel, beleza? Boa noite. Matheus também, que está aqui, o coordenador defensivo. É um prazer, né, participar do podcast, não à toa. Eu resolvi ser um dos apoiadores, porque é um dos trabalhos que eu mais acompanho na internet, e aí eu resolvi ficar mais próximo. Muito obrigado, Cauã. E aqui com a gente também, como o Cauã já deu spoiler, é o Matheus, que ele comanda o perfil, o @BradyComunista, que é um nome polêmico, mas vocês conhecem ele provavelmente como o coordenador defensivo, que faz um trabalho espetacular lá no Twitter, com várias threads explicando defesas, e ele participou de alguns programas atrás e muitos elogios, então tive que trazer ele de novo para mais um podcast. Matheus, seja bem-vindo novamente. Obrigado, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal. Cauã também. É um prazer sempre estar aqui e eu acho que é importante a gente apoiar o conteúdo sobre futebol americano em português, porque é raro e conteúdo bom é raro também. Então é sempre um prazer estar aqui e poder contribuir com esse tipo de coisa. Bem, vamos começar. O programa de hoje a gente vai falar da rodada dupla do Monday Night Football e depois a gente vai falar sobre os pontos positivos e negativos da semana 1, os pontos que a gente achou mais positivo e os pontos que a gente achou mais negativos. Cada um de nós vai falar um, se der tempo a gente vai falar mais do que isso, mas realmente uma rodada que teve bastante coisa interessante acontecendo. Mas vamos começar pelo Monday Night Football, vamos começar pelo primeiro jogo do Monday Night Football, sempre essa tradição de rodada dupla na semana 1 do Monday Night Football. O New York Giants recebeu o Pittsburgh Steelers e foi derrotado pelo placar de 26-16. O time dos Giants teve uma atuação historicamente ruim correndo com a bola. Foram 20 carregadas para 29 jardas, que é ridículo, e 13 dessas jardas vieram numa corrida do Daniel Jones. O Saquon Barkley teve impressionantes 15 carregadas para 6 jardas. No ataque aéreo, o Daniel Jones conseguiu mover mais a bola. Até a linha ofensiva dos Giants jogou melhor bloqueando para o passe do que para o jogo terrestre, mas ele sofreu novamente com turnovers, foram 2 interceptações. Teve um fumble que a arbitragem perdeu, que deveria ter sido marcado fumble. E do lado dos Steelers, Big Ben Roethlisberger começou mal o jogo, mas depois se recuperou, lançou 3 touchdowns e foi melhorando conforme o jogo foi passando. A conexão dele com o Juju Smith-Schuster foi muito boa. Começando pelo Matheus. Matheus, acho que a grande interrogação desse jogo era qual Big Ben a gente iria ver em campo. E o começo não foi tão positivo, mas conforme foi passando o jogo, deu pra ver que ele foi se soltando, né? Total. Inclusive, eu acho que essa é uma boa surpresa. Eu tinha uma hot take antes do começo da temporada de que o Steelers ganharia a divisão. Eu não acho que vá agora, mas eu acho que tem chance de brigar. O Big Ben, a única questão, a única incógnita sobre isso era a saúde do Big Ben. E ele, no começo, ele estava mostrando um pouquinho de dificuldade, foi melhorando, e eu acho que ele terminou o jogo bem no ritmo e mostrando que ele tem gás ainda para jogar em alto nível. Eu gostei muito do ataque. Eu tô escutando o cachorro, eu não sei se é do Matheus ou se não, é do... Aqui não, aqui tá tudo em silêncio. Ou se é do Cauã. Tem um cachorro aparentemente agitado. Mas não tem problema. Foi lá fora. Não tem problema nenhum, o podcast Cara dos Esportes, ouvintes sabem
que não dá para todo mundo ter um estúdio em casa. Mas, Cauã, você que assistiu esse jogo, o que você achou? Como o Matheus falou, tinha boas expectativas para o Pittsburgh Steelers. Como eram as suas expectativas para os Steelers e como elas foram impactadas pelo que aconteceu ontem? Cara, eu esperava a defesa dos Steelers no nível que jogou. Na parte defensiva não me surpreendeu nem um pouco. Mas o ataque eu esperava abaixo porque eu não confiava numa volta tão boa do Big Ben, apesar de ser uma partida só. Mas é um cara que, assim, o nível que a gente viu ontem de jogo dele, você sabe que é o que vai se repetir. E eu fiquei muito, muito animado. Não sou torcedor dos Steelers, mas eu gosto do esporte, de ver o Juju jogando bem de novo, né? Verdade. E aí, aquela história de que o cara não sabe ser, não tem condição de ser wide receiver 1 e tal, ele precisava do Antônio Brown, vai precisar de um outro cara. Não era nada disso, ele não tinha QB para passar a bola para ele. E ontem ele mostrou que está de volta. Ano passado ele só não estava porque não tinha quem passasse a bola pro cara. Se você pega o Big Ben que jogou ontem, e a gente tá gravando aqui na terça-feira à noite, se você pega o Big Ben que jogou ontem e você transporta ele para 2019 e você bota ele com o nível que essa defesa dos Steelers jogou, principalmente na segunda metade da temporada, esse time dos Steelers teria sido enjoadíssimo, porque foi uma defesa que jogou em altíssimo nível e jogou novamente em altíssimo nível. Tudo bem, os Giants têm problemas seríssimos no ataque, mas a defesa jogou em altíssimo nível, não deu nenhum espaço ao jogo terrestre com o Saquon Barkley e quem quer que fosse. E o TJ Watt, de novo, que jogador incrível é o TJ Watt, né? Ele teve uma temporada de... Ele não foi o Defensive Player of the Year, mas era um dos candidatos ano passado e começou jogando muito bem. E você olha os números dele, não foi nada de outro mundo. Ele não registrou sack, ele teve um tackle for loss, mas o impacto dele em campo, quem viu o jogo sabe o impacto que ele teve na partida e aquela interceptação sensacional. Eu não sei se tem... Eu acho que a gente precisa de uma das mãos apenas. Talvez dá pra poupar alguns dedos, Matheus, pra contar os defensores melhores que o TJ Watt na NFL hoje. Olha, eu acho que hoje ele é o principal candidato para defensor do ano. Inclusive, ele é um cara muito versátil. Ele provavelmente é o melhor edge na cobertura do passe da liga inteira. Ele teve uma leitura perfeita. Ele viu o dropback do Daniel Jones, acho que foi uns 3 passos para trás. Sabia que o passe ia vir, leu os olhos do Daniel Jones, que estava na direção dele. Ele deixou a pressão, deixou o bloqueio, recuou, subiu e pegou aquele passe. Foi uma atuação incrível, uma leitura incrível. Ele é um cara muito inteligente, com atleticismo absurdo e é versátil, né, velho? Ele, pra mim, o TJ Watt é atualmente o Tier 1 quando você fala de jogador defensivo do ano. Porque ele não só é um grande jogador, como ele tá jogando uma defesa muito boa. Então isso valoriza a produção dele. Eu acho que, assim, Aaron Donald é fantástico. A gente viu no Sunday Night Football. Mas, assim, na categoria depois do Aaron Donald, que você começa a falar de caras que... Ele tá machucado, mas o Von Miller, caras como o Stephon Gilmore, como o Jamal Adams, eu acho que o TJ Watt tá nesse segundo grupo e talvez seja o segundo melhor defensor da NFL, não acho... Eu acho o Aaron Donald o melhor jogador da liga. Eu acho que ele tem essa capacidade, mas assim, eu não acho que ele vai ganhar o prêmio, porque eu não sei se a NFL teria esse peito de colocar o Aaron Donald tantas vezes seguidas como jogador defensivo do ano. Eu não sei se a defesa dos Rams vai ser boa o suficiente para ele ganhar. Também tem isso. E assim, se for para você dar pro Aaron Donald, você vai ter que dar todos os anos, provavelmente, que ele joga na NFL. É verdade. Passando agora para os Giants, eu não queria, né? Ainda mais que eu tô com 2 torcedores dos Patriots no programa de hoje. Mas a gente gosta dos Giants. Do Eli. Verdade. A gente tava conversando antes de entrar no ar. 2 fãs do Eli Manning, 2 torcedores dos Patriots que são fãs do Eli Manning. Acho que somos 2 únicos do planeta. Mas, Cauã, a tendência de quando você é torcedor, você ser mais duro
com o seu time do que os demais, então às vezes eu sofro um pouco disso, apesar de eu já falei isso aqui várias vezes, eu tweeto, eu brinco lá no Twitter, mas eu não sou fanático pelos Giants, como eu sou, por exemplo, nem perto de como eu sou pelo Flamengo, muito menos como eu sou pelo Tottenham, então eu gosto muito do New York Giants, é o time que eu torço, mas eu não sou fanático, mas eu não vi nenhuma mudança no time em relação ao ano passado. Eu achei que a linha ofensiva bloqueou bem pro passe, quer dizer, bloqueou razoavelmente bem pro passe comparado à tragédia que foi bloqueando pro jogo terrestre. E o Daniel Jones ele teve um jogo de Daniel Jones, ele teve 26 de 41 passes, 279 jardas, 2 touchdowns, 2 interceptações. E é isso que ele fez ano passado. Ele tem bons números de jardas, bons números de touchdown, mas ele teve uma sorte absurda de turnovers no ano passado, teve um monte, se não me engano ele liderou a NFL em interceptações dropadas no ano passado, ele sofreu um monte de fumbles, deveria ter sofrido no Monday Night Football, acabou que a arbitragem não pegou, e essa é a história da carreira do Daniel Jones, ele, assim, fica bem claro vendo o jogo, né, Cauã, e a forma como às vezes os defensores vão na mão dele tentando pressioná-lo, que ele tem um problema seríssimo de proteger a bola. Eu acho que os Cardinals abriram um precedente legal, que foi a situação do Kyler Murray e o Josh Rosen. Se eu tivesse o poder nos Giants, se fosse a pick 1, eu faria a mesma coisa em relação ao Lawrence e o Jones, porque eu acho que não passa disso. Eu acho que ele não passa disso. Segundo ano, pode haver evolução, tem tempo para evolução, mas assim, ele vai evoluir muito ao ponto de ser um cara que vai levar os Giants, não a Super Bowl. Eu acho que deveria ser, porque assim, quando você pega um QB no draft, numa posição baixa, você espera que o cara te leve a Super Bowl, um geral, título, né? Pelo menos. Então, mas eu acho que ele não rola. Eu acho que é isso aí. Pô, a interceptação que ele lançou ontem foi ridícula, correndo contra a direção do corpo. Ele faz aquele passe indo para a esquerda, ele sendo destro, voltando o passe. Achando que é o Mahomes, né? Só o Mahomes completa essa bola. Aquela bola horrível. Eu acho que ele tem uns momentos assim, eu não gosto de QB que se destaca no momento valentão. E é mais ou menos o que acontece com ele, né? Ele se destaca naquele momento que, sei lá, tem que botar a bola embaixo do braço e correr, fazer uma coisa ou outra. Eu prefiro o QB que se destaca no momento de passar a bola. Tá ali dentro do pocket, se acalmou, deu uma escalada no pocket, se necessário, foi lá e achou o alvo. QB que se destaca sendo muito valentão, porque na hora que é para passar a bola, eu acho que não vai resolver. E o que eu acho foi isso, cara. Eu achei ele muito Daniel Jones mesmo. Segundo ano, você pode achar que primeira semana, uma pré-temporada que não existiu, mas para mim já está claro. Vai no exemplo dos Cardinals e pega o Lawrence. Eu não vou começar essa conversa depois da semana 1, porque senão eu vou continuar por 17 semanas e aí a minha sanidade mental não aguenta. Mas o Daniel Jones e uma coisa que eu falei sobre ele na off-season, eu voltei a assistir todos os snaps dele na temporada 2019, antes de fazer o ranking dos 32 quarterbacks titulares entrando em 2020, e eu fiz a famosa autocrítica, dizendo que ele jogou muito melhor do que eu esperava como calouro, mas ele tem problemas sérios no jogo dele, principalmente o fato dele ele não sabe proteger a bola. Ele simplesmente não sabe proteger a bola. E os Giants contrataram como coordenador ofensivo, que teoricamente tem uma parcela bem grande em desenvolver o quarterback, o Jason Garrett, que nunca desenvolveu o Dak Prescott. O Dak Prescott entrou na NFL em 2016, teve uma excelente temporada de rookie, e ele nunca evoluiu. Ele continuou sendo um quarterback muito bom, mas o Jason Garrett não fez maravilhas desenvolvendo o Dak Prescott. Com o Kellen Moore no passado, que é um excelente coordenador ofensivo, o Dak Prescott evoluiu. Então eu não sei como que você olha pro Daniel Jones, você olha pro Jason Garrett e acha que ele é o cara para desenvolver o Daniel Jones. E uma coisa, para encerrar esse jogo, é mais um ponto que deu para perceber estudando o Daniel Jones no ano passado e voltou a se mostrar na semana 1, é que o Daniel Jones, é engraçado que ele teve números excelentes
passando a bola quando sob pressão, né? Quando a defesa estava pressionando ele. Só que ele não tem fio nenhum de pressão. Ele não sente a pressão. E não sente a pressão num ponto positivo. Ele não sabe que o defensor tá perto dele, pronto para sacá-lo. Ele não sabe, ele não tem aquela noção de espaço que ele precisa subir no pocket para se livrar da bola porque o defensor, o edge rusher, tá perto. Então ele passa bem a bola porque ele não sabe que o cara tá ali. E isso que acontece, ele vai tentar passar a bola, tem o strip sack e ele sofre o fumble, ou a bola é desviada e acaba interceptada. Então ele precisa melhorar muito isso. E sinceramente, eu não sei o quanto dá para evoluir nesse sentido na NFL, né? Tecnicamente, você melhorar sua percepção de espaço, eu não sei se tem como evoluir. Então, eu acho que o Daniel Jones ele tem potencial para ser um quarterback, um franchise quarterback, mas ele tem um trabalho gigantesco pela frente de evolução e eu não vejo nessa comissão técnica dos Giants a comissão técnica para desenvolvê-lo. Vamos falar do segundo jogo do Monday Night Football agora, que eu tô com 2 coordenadores defensivos aqui, né? O Matheus lá no Twitter, coordenador defensivo, e o Cauã, literalmente coordenador defensivo no time de futebol americano. Qual time, Cauã? É o Queimados Spartans. Aqui de Queimados, na Baixada Fluminense. Queimados Spartans. Eu jogava no Copacabana Spartans. O Titans venceu por 16-14, numa baita batalha defensiva. O Stephen Gostkowski tentando de todo quanto é jeito entregar o jogo para o Denver Broncos, mas no final ele ainda conseguiu um chute ali que deu a vitória para o Tennessee Titans. Matheus, começando pelo Tennessee Titans, começando pelo jogo como um todo, não gostei da partida. Eu achei que não foi uma partida atrativa e eu acho que as defesas dominaram. Eu não acho que, assim, normalmente tem muito jogo ruim que a gente fala, o ataque jogou muito mal, mas a verdade é que a defesa teve méritos. Eu acho que foi um caso desse tipo. Mas você, como coordenador defensivo do Twitter, o que você viu as defesas fazendo em campo que limitou tanto a pontuação? Olha, eu gosto das 2 defesas. Eu acho que as 2 têm boas secundárias. E principalmente a do Titans tem um bom esquema defensivo, um bom front. Mas uma coisa que me chamou a atenção como a defesa do Broncos conseguiu limitar o Derrick Henry, mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer é o Ryan Tannehill colocando o ataque nas costas e levando esse time para a vitória. Porque, como eu falei, o front do Broncos conseguiu limitar o Henry para poucas jardas. Rapidinho, eu tô com um número interessante sobre essa questão do Derrick Henry. A defesa do Denver Broncos realmente limitou bem o Derrick Henry, e ela fez isso sem necessariamente precisar botar mais defensores próximos ao box. Eles limitaram o Derrick Henry a 5 carregadas para 16 jardas apenas, quando eles tinham 6 ou menos defensores próximos à linha de scrimmage. Com 7 homens perto da linha de scrimmage, ele teve 78 jardas para 78 jardas em 20 carregadas, e com 8 ou mais ele teve 6 carregadas para 22 jardas. Então, acho que o número total 116 jardas, se você parece bom, mas é porque teve um volume de carregada muito grande, né? E a defesa do Denver Broncos fez realmente, assim, quem joga fantasy vê os 11,6 pontos do Derrick Henry, acha que foi ok. Mas, na verdade, eu achei que o Denver Broncos fez um ótimo trabalho parando ele. Verdade. O Denver Broncos já tinha essa noção de que o Derrick Henry é a principal arma, no caso do Tennessee Titans, e o objetivo foi anular esse jogador, foi colocar todo mundo para atravessar a linha ofensiva e avançar no backfield para parar o Derrick Henry. Só que mesmo assim, o play action funcionava, porque sempre se esperava uma corrida do Derrick Henry, e com isso o Ryan Tannehill conseguiu usar muito bem o play action, e eu acho que a melhor característica dele é conseguir usar bem o play action. Ele com o play action ficou 10 de 14 tentativas para 10 passes completos, para 92 jardas e 2 touchdowns. E uma coisa interessante é como o play action conseguiu... A base desse ataque do Titans, na verdade, é o jogo corrido e o play action, mas quem faz esse ataque funcionar é o Ryan Tannehill. Sim. Mas todo o ataque, toda a unidade ofensiva, ela se beneficia muito desse jogo terrestre muito forte, desse play action muito forte. Quando eram situações de play action,
a separação média dos recebedores em relação aos defensores era 4,3 jardas, que é essa estatística do NFL Next Gen. E eu acho isso muito interessante, porque sem o play action, a média de separação era 2,6. Ou seja, a corrida não está funcionando, o Broncos está acabando com o Derrick Henry, corre mesmo assim para a gente usar o play action. Esse foi o plano ofensivo do Titans, e foi um plano que definitivamente funcionou, porque embora o Gostkowski tenha tentado várias vezes perder o jogo, como tu falou, se ele tivesse feito os extra points e os field goals, eu não sei se ele errou extra point, na verdade. Errou um extra point. Sim, se ele tivesse feito os field goals, esse placar seria muito maior para os Titans. Verdade. Então, eu acho que foi um esquema ofensivo que conseguiu ser muito eficiente, e a gente tem essa percepção de que a defesa do Broncos foi boa, e de fato foi, para o Derrick Henry, mas ela não foi tão boa assim quanto o jogo aéreo. O Corey Davis teve um grande desempenho, né? Finalmente, ele foi uma escolha alta em 2017 ou 2018, agora eu não lembro de cabeça, mas ele teve uma boa partida, 7 recepções para 101 jardas. E sobre o Denver Broncos, eu achei que o Drew Lock começou bem o jogo e teve um momento ali no último quarto também, mas em geral achei uma atuação bem fraca do Drew Lock, que muita gente tinha uma expectativa exageradamente alta para ele, essa era a verdade, e eu não gostei muito do que eu vi dele não, Cauã. Eu achei que ele errou muitos passes que o wide receiver... tudo bem, sem o Cortland Sutton, esse corpo de wide receiver não é nada demais, tinha apenas, era o Nolan Fant e o Jerry Jeudy basicamente, mas ele errou vários passes em que os alvos dele estavam disponíveis, estavam livres, e a secundária dos Titans perdeu o Logan Ryan, o Adoree Jackson, que é um bom cornerback, também não jogou, e ainda assim ele não conseguiu aproveitar esses desfalques, não foi consistente. Eu não gostei muito do que eu vi do Drew Lock, não. E você, Cauã? Eu não comprei esse hype dos Broncos, não. Porque eu não gosto muito do Drew Lock. Não acho que ele tenha capacidade de levar o time, tudo bem. Né? Muita gente nova, o Jerry Jeudy de primeira temporada, ele na segunda, o Courtland Sutton na terceira, né? O Fant na segunda. É muita gente nova, com pouco tempo de liga, para você esperar que o ataque desse certo agora. Eu acho que é um ataque que vai dar certo, mas para a próxima temporada em diante. Mas eu não acho que ele seja um QB que vá conseguir, sei lá, como eu falei do Daniel Jones, eu não acho que é um cara da franquia. Eu acho que agora com 7 vagas, ele pode levar Denver para os playoffs, mas não vai ser um QB que vai passar disso, de um wild card, de repente pega um divisional, mas eu não acho que passe disso. Em relação às defesas aí, não é a primeira vez que Denver para o Derrick Henry, né? Então eles já sabem como parar um pouco. E teve um pouco defesa... o fator vingança também, jogo Revenge Game do Jurrell Casey, né? o Jurrell Casey teve um primeiro passe lá que ele desviou, ele no chão já estava comemorando, fazendo o sinalzinho de não com o dedo, o cara entrou com sangue nos olhos mesmo. Mas assim, o cara dessa defesa aqui de Tennessee, que eu acho sensacional, é o Kevin Byard. Excelente safety. O cara tem uma leitura de campo, ele consegue subir para dar tackle, ele cobre o campo muito bem. Uma coisa que eu reparo muito nele, e aí por gostar de defesa e por gostar muito dele, e de secundária principalmente, quando vai fazer o snap, a câmera vai afastando e geralmente o safety some, né? A gente não consegue ver mais o safety ali. Mas eu sempre procuro ele antes da câmera subir, e aí aonde a bola vai, eu sei que o Byard vai chegar, mesmo se quando a câmera sumiu ali com ele, o passe foi numa outra direção, eu sei que ele vai aparecer. E eu fico maravilhado com essa defesa. Essa defesa de Tennessee eu acho muito boa. O Kenny Vaccaro é excelente. O Harold Landry tem tudo para fazer uma temporada muito boa. E eu acho que Tennessee consegue chegar bem de novo nos playoffs. Eu acho que eles fazem um jogo interessante, trabalhando o jogo corrido, achando o John Smith, achando o A.J. Brown. Eu acho que é um time que
que vai chegar bem de novo. O A.J. Brown que teve uma péssima partida, né? E não só não foi tão acionado assim, quer dizer, foi acionado, foram 8 alvos, mas ele teve alguns drops bem feios. Eu achei que ele foi. Eu que tenho expectativas altíssimas para ele, mas o cara nesse ataque aéreo foi o Corey Davis também. Foi o Corey Davis e o Jonnu Smith jogou muito bem. Mas os Titans venceram, não é fácil vencer na estreia da temporada, quando você está jogando na altitude de Denver e tudo mais. Então, vitória é vitória, conta do mesmo jeito. Mas vamos seguir agora para a segunda parte do programa. Como eu falei, a gente vai falar dos pontos positivos e negativos que a gente observou na rodada da semana 1. Mas como esse podcast é exclusivo para os assinantes, mas eu estou liberando para todo mundo poder escutar nessa semana, após a semana 1, eu tenho que lembrar que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento dos apoiadores do Cara dos Esportes. Na descrição desse podcast tem um link explicando todos os planos. A partir de R$10 você não só apoia o meu trabalho, como você tem acesso a benefícios como o podcast extra, newsletter exclusivo, você tem acesso a conteúdo no Melhores Amigos do Instagram, que eu faço algumas análises ali que também vale a pena, tem grupo no WhatsApp, você pode receber convite para participar do programa, você pode dar opinião sobre o programa e discutir sobre a NFL e tudo mais. Então, você que gosta do meu trabalho, quer me dar esse suporte para continuar o podcast Cara dos Esportes no ar, vai lá no link na descrição que você vai ter todas as informações, ou busque direto lá no PicPay o Cara dos Esportes, tudo junto, do mesmo jeito que está escrito aqui. Mas vamos seguir agora para a segunda parte do programa. Vamos falar de pontos positivos e negativos dessa semana 1. Eu vou começar pelo Matheus. Matheus, vamos começar do lado positivo, né? Vamos começar pelo lado bom. Qual foi um lado positivo que você observou na semana 1 da NFL? Olha, para mim, o ponto positivo, foi uma coisa que me surpreendeu muito, foi a atuação do Russell Wilson. Foi finalmente essa coach staff do Seahawks deixando o Russell Wilson trabalhar. Let Russ cook. Let Russell cook. Ele passando muito mais a bola em primeiras e segundas descidas, porque assim, o game plan do ataque do Seahawks era muito baseado em primeiro deixar o jogo terrestre fluir para desafogar o Russell Wilson e depois ele passa sempre se baseando muito no jogo corrido, sempre tendo essa atuação mais em momentos críticos como terceira descida, etc. E essa atuação de 2020 mostrou o Russell Wilson passando a bola em primeiras e segundas descidas, que era uma coisa que ele não fazia muito. E a gente sabe que o Russell Wilson é um dos melhores quarterbacks da liga, e ele não é um cara que precisa ser desafogado pelo play action para poder funcionar. Ele não é um Ryan Tannehill, ele é um playmaker, ele é um cara que consegue esticar as jogadas, estender as jogadas, ele consegue correr, ele vai conseguir achar um recebedor livre e vai conseguir fazer o ataque funcionar. E isso me surpreendeu bastante. A atuação dele dessa forma mais confortável foi muito surpreendente, não só no quesito de passes completos. Ele teve 31 passes completos de 35 tentados, isso é um bom número, como também passes para touchdown. Ele teve 4 passes para touchdown e esse ataque foi muito mais verticalizado por conta disso. O Seahawks usando muito mais rotas fundas, rotas verticais, e ele é um cara que tem uma sintonia muito boa com o Tyler Lockett, que é um genuíno deep threat, que é o cara que recebe a bola bem mais no fundo. E para mim, o Russell Wilson foi o diferencial. Essa unidade inteira do ataque do Seahawks funcionou muito bem. O DK Metcalf jogou muito bem. Ele é um cara que já é muito físico, que já se impõe fisicamente e consegue ganhar ali na linha de scrimmage, mas ele mostrou uma atuação de um cara que consegue ganhar com rotas. Ele teve uma boa atuação correndo rotas, ganhando separação, conseguindo separação. O Tyler Lockett, esse cara que a gente já sabe que é um dos melhores wide receivers da liga. E o Russell Wilson fez esses caras produzirem muito mais. E ele, nessas situações confortáveis, fez esse ataque produzir muito mais. Então, assim, eu acho que essa discussão toda sobre se o Russell Wilson consegue ser mais eficiente por conta do play action, acho que está começando a cair por terra, porque acho que nem a coaching staff do Seahawks acredita mais nisso. O Russell Wilson é um cara que funciona de qualquer forma. Claro que ele precisa mais de ajuda da linha ofensiva. Eu acho que é uma coisa que o Seahawks deveria ter mais cuidado, ainda mais porque um QB como o Russell Wilson, se ele se machucar e ele sair e ele perder a temporada, o Seahawks perde a temporada junto, não tem quem possa substituir ele nesse ataque. E por isso eu acho que
esse foi um recado, essa semana 1 contra o Falcons foi um recado, e vai ditar o esquema ofensivo do Seahawks pelas próximas semanas e pelo restante da temporada. Que assim, deixa o Russell Wilson passar a bola. Colocam as rotas verticais, o jogo corrido pode entrar também, pode funcionar, você pode utilizar bastante o jogo corrido, mas o Russell Wilson tem que passar essa bola. Ele não pode ficar atuando só como um QB de terceira descida ou um QB de situações críticas. Ele tem que ser o cara que vai mover esse ataque. Ele já é o cara que move esse ataque. Então, para mim, foi o ponto positivo. Foi finalmente o Russell Wilson ter uma atuação com o gameplay que merece, e ele mostrando que ele realmente consegue ser esse cara que vai mover as cordas do ataque, mover as correntes e conseguir vencer os jogos. Vamos passar agora para o Cauã. Cauã, qual foi um ponto... Vamos continuar no positivo? Eu não gosto de ser negativo não, mas é análise esportiva aqui, a gente faz essa ressalva, mas vamos continuar pelo lado positivo por enquanto. Cauã, qual o ponto positivo que você quer destacar da semana 1 da NFL? Eu quero destacar o Washington. O pass rusher dos caras foi absurdo. Assim, a gente esperava que já fosse interessante, porque ano passado já era, e aí com a adição do Chase Young, a expectativa aumentou, mas foi sensacional. Independente da OL dos Eagles ter desfalque, eu fiquei encantado com isso. Eu acho que o Washington não vai chegar longe, não tem um ataque tão bom para isso, né? Não tem jogo corrido, tem o McLaurin, que é um bom jogador, o Logan Thomas, que é um tight end que pode apresentar alguma coisa esse ano, é um cara bem atlético, mas não é o suficiente. Você ficar correndo ali com Peyton Barber não vai te levar a lugar nenhum, mas a surpresa para mim foi esse festival de sacks da defesa. 8, né? Foram 8 para cima. Eu não sei se, assim, 8 sacks realmente é um número muito alto, surpreende, mas assim, essa linha defensiva ser espetacular não chega a ser uma surpresa, né? Já era a nossa expectativa. O que eu acho que foi um ponto positivo, não sei se você vai concordar, Cauã, é que eu achei que o Chase Young nem foi o melhor jogador da linha defensiva de Washington nesse primeiro jogo. Eu achei que o Ryan Kerrigan fez uma grande partida, e é aquele efeito, né? Aquele efeito cascata, né? Agora você tem Ryan Kerrigan, Jonathan Allen, você tem o Chase Young, você tem essa gente toda que não dá muito, tem Montez Sweat, não dá pra defesa se focar num cara só. Então, pode ser que não necessariamente... O Chase Young teve um ótimo jogo, mas pode ser que o Chase Young não necessariamente seja dominante, mas a presença dele em campo abre espaço para vários outros jogadores, né? É muito difícil você bloquear essa linha defensiva de Washington. Principalmente porque a pressão pelo interior da linha é muito forte, né? E eu acho que isso favorece bastante as pontas. Você tem o Daron Payne e o Jonathan Allen fazendo a pressão pelo meio, e com isso você facilita a pressão nas pontas. Mas como você falou, não é uma surpresa, porque a gente já esperava, mas por ser um ponto que eu achei mais positivo entre as surpresas que eu selecionei aqui, eu preferi falar disso, desse festival de sec. Eu ia falar do meu ponto positivo, mas eu resolvi, já que deu o gancho, eu tenho que falar do meu ponto negativo, que foi o Carson Wentz. O Carson Wentz, ele não teve uma boa partida, e tudo que a gente falou, tudo que o Cauã falou, tudo que eu falei agora, vale, né? A linha defensiva atrapalhou muito o trabalho dele, mas eu acho que há uma tendência um pouco redutiva de muitos fãs de futebol americano de achar, a linha ofensiva jogou mal, então absolve o quarterback de tudo. E não é assim. Dá pra fazer uma análise com nuance, dá pra você, dá pra fatorar na sua cabeça. O Carson Wentz, ele foi muito pressionado, mas ainda assim, ele foi muito mal no domingo. Ele, entre todos os quarterbacks, ele teve a pior nota passando a bola na semana 1 do Pro Football Focus. Ele jogou muito mal e ele foi muito responsável por essa pressão que ele sofreu. Tudo bem, se fosse um quarterback que se livra da bola mais rápido, ainda assim ele teria problemas, mas eu acho difícil outro quarterback que consegue se livrar da bola rápido sofrer 8 sacks, porque o quarterback tem uma responsabilidade muito grande na pressão que ele sofre. E o Wentz, ele tem essa tendência, assim como o Russell Wilson,
Já teve mais, mas ainda tem um pouco. O Deshaun Watson ainda tem, que é de segurar a bola, tentar sempre fazer a jogada e não aceitar o avanço curto, né? Eu sei que os wide receivers dos Eagles não ajudaram muito, mas, por exemplo, ele teve uma interceptação dropada no final do primeiro tempo, ele teve um passe que o Jalen Reagor, ele estava livre no fundo do campo e o Carson Wentz, ele deu aquele overthrow e jogou a bola umas 3, 4 jardas na frente do Jalen Reagor, que um quarterback do nível dele tem que acertar esse passe. Então, eu sei que não é tudo perfeito ao redor dos Eagles nesse momento, mas o Carson Wentz tem que jogar muito melhor. E eu ainda acredito no Carson Wentz, Matheus, mas eu não sei. Ele é o cara que jogou em nível de MVP em 2017, teria sido MVP caso não tivesse se machucado, quando passou uma moto aqui fazendo muito barulho aqui do meu lado, aqui na minha casa. Quer dizer, não na minha casa, na rua. Mas depois daquele 2017, ele teve bons momentos. Eu achei que ele teve uma boa temporada ano passado, mas ele nunca mais alcançou aquele nível de 2017. E ele começa a temporada com um jogo tão ruim. Eu tô começando a ficar muito preocupado com o Carson Wentz. Eu acho que ele tem muito potencial. Eu, sinceramente, achava ele melhor do que o Dak, mas questão de saúde, de se manter saudável, também é uma qualidade, e é uma qualidade que, infelizmente, o Carson Wentz recentemente não tem, e isso prejudica muito, porque um QB que não se mantém saudável, ele não só não consegue terminar bem a temporada, às vezes nem terminar a temporada como ele Mas eu não acho que já nem é só aconteceu, mas... questão. Eu acho que nem só a questão da saúde, a questão que ele teve alguns momentos que ele estava saudável e ele não jogou bem. Então, mas é onde eu ia chegar. Eu acho que o ponto da saúde, da preocupação com a saúde, faz ele jogar meio reativo, meio amedrontado. Eu acho que, como, por exemplo, joga o Tom Brady, que já há alguns anos, na temporada regular, ele evita levar o contato e, por isso, ele se livra mal da bola, ou ele força algum passe, ou qualquer coisa assim, e isso acaba com o rendimento. Porque, quer queira ou não, em situações, ainda mais com um contra um front muito forte como do time de Washington, você tem que arriscar um passe quando os defensores já estão na sua frente, já estão um palmo de você, e o QB eventualmente vai levar uma pancada ou outra, um hit ou outro. E o Carson Wentz é um cara que não pode se dar esse luxo mais, e por isso, às vezes, se coloca em situações complicadas e coloca os recebedores em situações complicadas, porque lança um passe impreciso, lança um passe ruim, força um passe. E eu acho que isso desencadeia esse tipo de coisa, porque ele de fato é um cara que tem potencial para jogar em nível de MVP, mas não vem jogando, e acredito que talvez não volte a jogar também, mas eu sei que o estilo do quarterback influencia muito em relação ao quanto a linha ofensiva consegue bloquear e consegue protegê-lo ou não, mas eu acho que essa linha ofensiva do Eagles não ajudou nada, ainda mais um cara como o Wentz que precisa dessa ajuda, e isso prejudicou muito mais do que a atuação do próprio Wentz. Para mim, a linha ofensiva e dessa mesma forma também a boa atuação do front do time de Washington foram as questões principais aí dessa vitória, que eu realmente não esperava. Eu acho que é mais 50-50 aí nessa equação, porque assim, os Eagles eles são construídos basicamente nesse pilar de ter uma linha ofensiva muito dominante. É uma das melhores, se não a melhor linha ofensiva da NFL há uns 3, 4 anos. Então, quando ela não tá assim, é difícil você se adaptar, né? Mas eu acho que o Wentz ele trouxe muito da pressão para si próprio e jogou muito mal. Vamos agora para... Quer dizer, vocês vão para os pontos negativos, eu vou falar o meu ponto positivo que eu ainda não falei, mas vamos começar pelo Cauã. Cauã, ponto negativo, tiveram vários, né? Vários times aí bem enferrujados nessa semana 1, mas qual o ponto negativo que você destaca? Olha, Gabriel, eu vou destacar um, mas eu queria, antes de destacar um, só dizer um outro que eu já desisti, que eu já não acho nem mais negativo, acho que já foi, que é o Cleveland Browns. Não é mais decepção, não é mais negativo, é isso aí, é a realidade e vida que segue lá para Cleveland. Mas o meu ponto negativo, porque aí realmente eu esperava alguma coisa, é o Detroit Lions. Ai, meu Deus, nem me fala. Olha, aquele drop do DeAndre Swift é de uma maldade com... Foi muito Detroit Lions aquele drop, né? Aquilo doeu.
é maldade, sabe? Matt Stafford não merecia aquilo. A torcida de Detroit não merecia aquilo. Ainda bem que eles não estavam no estádio, porque imagina, seria mais uma vez aquilo acontecendo. E assim, saindo um pouquinho da NFL, indo para o futebol, eu sei o que é isso, porque eu torço para o Botafogo, e você falou aí do Tottenham, e eu torço para o Arsenal. Então, meu Deus do céu. Quando eu vi aquilo ali, eu senti, porque caramba, eu já passei por isso várias vezes, eu sei exatamente o que é isso. O Matt Patricia perdeu aquele jogo pro Detroit Lions, né? Ele inexplicavelmente sentou numa liderança que não era tão grande, acho que estava 23-6, se eu não me engano. Agora eu não lembro exatamente quanto estava, mas ele inexplicavelmente sentou numa liderança que não era nenhuma garantia e levou uma virada do Trubisky no último quarto, jogando em casa. Olha, eu tenho confiança ainda nesse time do Detroit Lions. Eles tiveram um jogo estranho na semana 1 de 2019 também. E depois, enquanto o Matthew Stafford estava jogando, eles jogaram bem. Mas é difícil. E assim, eu acho que o Patrícia é bem culpado, como você falou. Eu não sei se passou pela cabeça dele tentar controlar o jogo por conta do Trubisky, enfim, mas sei lá, foi muito culpa dele, mas às vezes eu já começo a pensar em coisas do tipo que, sabe, nessa terra ali, o que você plantar não dá nada. Verdade. E é o que acontece um pouquinho com Cleveland também, com Detroit, mas Detroit eu esperava uma vitória, e mesmo sem o Kenny Golladay, eu esperava que não, esse ano o Detroit vai, tem uns running backs legais, tem DeAndre Swift, o Kerryon Johnson pode fazer alguma coisa e tal, o Adrian Peterson, que jogou muito bem, eu acho que vai, hein? Eu acho que Detroit consegue ter um jogo terrestre para manter o Stafford bem no jogo, e no final das contas, foi o Detroit. Levar 21 pontos do Chicago Bears no último quarto é indesculpável, e do Mitch Trubisky ainda, então... Pra quem tava na Detroit Lions Hive, como eu, né, que apostei no Detroit Lions vencendo a divisão, é preocupante. Começo preocupante, mas tem mais 16 semanas aí pela frente, mais 15 jogos para cada um. E foram TDs, né, Gabriel, do Trubisky no último quarto, pelo amor de Deus. Bonitos ainda, né? Teve um passe muito bonito pro Anthony Miller, né, que eu não esperava que o Trubisky teria essa capacidade. Mas, Matheus, qual é o seu ponto negativo da semana 1? Olha, para mim, um ponto negativo é uma coisa que também afetou a expectativa minha. Eu também tinha expectativa no Lions, mas outra expectativa grande minha era do Cowboys. Eu tinha certeza que esse time ia vencer o Rams nesse jogo. E para mim, o ponto negativo foi a linha ofensiva. A linha ofensiva do Cowboys foi a segunda em pressões cedidas nessa primeira semana. Foram 40,5% de pressões cedidas. Só o Aaron Donald gerou 10 pressões no Dak Prescott em 35 tentativas de pass rush, né? Ele teve 28,6% de pressure win rate, e isso é um absurdo, e ainda mais para uma linha defensiva que a gente sabe que tem muito talento, não tem só o Aaron Donald. E então, para mim, a OL do Cowboys foi uma coisa que dificultou muito o jogo do Dak, uma coisa que me chamou muita atenção e me fez pensar muito sobre como essa linha ofensiva não é mais top 5 da liga como era há um tempo atrás. Foi aquele 2-minute warning que o Dak sofreu sec, que ele sofria pressão o tempo inteiro das pontas da linha, do interior da linha. Ele, na segunda para 6, ele sofre um sec. Aí depois na terceira para 13 ele tem que correr, porque ninguém tá desmarcado. E mesmo assim ele consegue ganhar um bom número de jardas, mas vai para uma quarta. Mas vai para uma quarta descida. E assim, eu acho que todo o contexto desse ataque do Cowboys foi prejudicado muito por essa atuação da linha ofensiva, que prejudicou não só a leitura do Dak, mas prejudicou a própria mecânica de passe. O Dak não conseguia se sentir confortável no pocket, não plantava os pés direito, não conseguia lançar o passe com precisão que deveria lançar. E com isso, enfim, toda a partida foi esse desmonte dessa linha ofensiva, que foi gerado também muito por causa dessa linha defensiva do Rams, que joga muito. Mas
que não deixou de ser uma decepção. Para mim, esse jogo foi perdido 80%, mais de 80% por conta dessa linha ofensiva. O deck tentou tudo que pôde, e inclusive a linha defensiva e o pass rush do Rams foi uma coisa que ajudou muito mais essa vitória do Rams do que a própria secundária. Uma coisa interessante é que o Jalen Ramsey, que teve um jogo muito bom, mas contra o Amari Cooper, ele teve 6... Tava no alvo, do qual o Amari Cooper foi alvo também. Ele estava 6 vezes na marcação, e nessas 6 vezes o Amari Cooper recebeu as 6. Então, assim, a secundária não jogou tão bem quanto dá essa impressão, mas por conta de todo o desmonte da linha ofensiva e toda a pressão que o deck sentiu, o passe acabava indo ruim, ou ele tinha que ignorar as rotas mais longas e tentar passar uma rota mais curta, e todo o game plan foi prejudicado. Então, para mim é uma total decepção. É uma linha ofensiva que já entrou sem o La'el Collins, né, e não tem o Travis Frederick mais que o center, e eles perderam ao longo da partida o Cameron Irving, né, que era o right tackle reserva, e eles passaram a jogar com o Terrence Steele, né, que é o terceiro right tackle, né, e aí começa realmente a ter muitos problemas, né, e aquilo um pouco do que eu falei dos Eagles. O Dallas Cowboys é um time que tem como identidade ter essa linha ofensiva dominante, e aí você não tem essa linha ofensiva dominante. O Dak Prescott mostrou que um pouco de dificuldade para se adaptar, apesar que eu achei que em geral ele teve uma boa partida, não espetacular, mas boa, e uma linha ofensiva também. Que até achei que ele teve uma boa partida também. A linha ofensiva até foi pior no pass blocking, no bloqueio passe, do que no jogo terrestre, né? O jogo terrestre foi ok, 27 para 136 e um touchdown. O Ezekiel Elliott jogou bem, mas eu concordo que realmente deixou a desejar, mas eu acho que eu boto um pouco mais na conta da... Tudo bem, acho que mesmo com o La'el Collins, assim, com o Ken Irving, que era a expectativa, a gente sabia que não ia ser espetacular, mas eu acho que a lesão explica um pouco. Cauã, agora o seu ponto negativo, o que você separou de ponto negativo da semana 1? Negativo, como eu falei aqui, né, Detroit, Browns, mas eu já desisti, e eu acho que os 49ers foram assim, eu não esperava que tivesse muito sucesso, porque o Garoppolo, né, não é um cara para tocar esse time, mas eu esperava um pouquinho mais. Ele está muito pragmático, o tempo todo só fazendo esse trabalhinho, o tempo Ele jogou todo muito mal fazendo mesmo. só um trabalho, é muito básico, o cara é muito básico o tempo todo, ele não consegue te entregar nada além do que ele consegue ali te dar. Se você precisar de um pouquinho mais, ele não te entrega. E eu acho que os 49ers nessa temporada não pegam nem a 7ª vaga. A divisão deles é muito disputada. Eu acho que Seattle veio muito bem, como o Matheus falou, e como eu vi falado muito no Twitter, o Pete Carroll colocou o Russell Wilson para passar, então acho que Seattle com isso tem tudo para pegar a primeira posição ali da divisão. Arizona, eu acredito que pegue a 2ª. O Kyler Murray consegue dar muita dor de cabeça para as defesas, o DeAndre Hopkins sensacional, e eu acho que São Francisco vai ficar de fora nessa. Eu acho que eu esperava que pelo menos ganhasse esse jogo, eu esperava que vencesse esse jogo, e da maneira que perdeu, sem mostrar rigorosamente nada de evolução no jogo aéreo, eu não acredito. Eu fui um péssimo apresentador agora, porque eu já tinha jogado pro Cauã um ponto negativo dele e pedi mais um ponto negativo, mas ele mostrou uma incrível preparação aí, já tendo várias opções. Para encerrar agora, eu vou encerrar... É bom que ficou que a gente vai encerrar de forma positiva. Eu vou encerrar com o meu ponto positivo, que é o Gardner Minshew. Gardner Minshew que teve uma excelente partida contra o Indianapolis Colts. Eu acho que esse jogo tem um grande potencial da gente ir lá para dezembro, olhar para trás e falar, lembra quando os Jaguars venceram os Colts e a gente achou que eles seriam um bom time? Eu acho que tem um potencial enorme para isso. Mas não apaga o fato que o Gardner Minshew jogou muito bem, acertou 19 de 20 passes que ele tentou, 95% de passes completos. Fiz aqui o cálculo de alta dificuldade matemática na minha cabeça agora. 3 passes para touchdown, jogou muito bem. E acho que uma coisa sobre o Gardner Minshew, ele é um cara que no ano passado
um cara que arriscava muito, tentava muitos passes longos, mesmo sem ter um braço de elite. E nesse jogo ele ele arriscou quando necessário, mas ele foi bem mais conservador e teve esse índice altíssimo de passes completos. Ele comandou muito bem o ataque. O James Robinson, um rookie não draftado, que foi o running back titular da equipe, jogou muito bem. A defesa dos Colts sem problemas, ela não conseguiu gerar nenhuma pressão no Minshew. E a secundária também não é boa. Mas eu gostei muito do que eu vi do Gardner Minshew. Eu vi o Gardner Minshew como aquele quarterback que ele é um Ryan Fitzpatrick. Pra mim ele era o Ryan Fitzpatrick. Ele é um cara que é um excelente reserva, que é um cara que não vai entrar e vai ser conservador, vai tentar ganhar o jogo se ele precisar entrar. Muitas vezes vai perder, mas muitas vezes vai conseguir ganhar o jogo. Só que eu não sei, pode ser que tenha mais nele. Eu ainda vejo algumas limitações físicas dele que me fazem acreditar que ele nunca vai ser um quarterback de elite. Mas ele mostrou algo, né? O Jay Gruden fez um bom plano de jogo, ele executou muito bem. E não sei, de repente ele pode ser um dos 20 melhores quarterbacks da NFL. Talvez, ele mostrou algo bem positivo nessa semana 1. Então, encerra aí pelo lado positivo. Matheus, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. A gente já vai encerrando o podcast exclusivo. Você que escutou, mas não assina ainda o plano de apoiadores Cara dos Esportes, vê no link da descrição, vai no PicPay direto lá e busca Cara dos Esportes, vê qual o plano que você gosta mais, tem plano a partir de R$10, e assine e apoie meu trabalho. Vão ser 3 podcasts por semana até o fim da temporada da NFL, um exclusivo para apoiadores. Mas, Matheus, muito obrigado pela sua participação, e como é que o pessoal faz para acompanhar seu trabalho? Valeu, Gabriel, valeu, Cauã, é sempre muito bom participar do podcast. Eu amo ter esse debate sobre a NFL e pensar sobre isso, sobre esses pontos positivos, pontos negativos, e fazer fazer essa retrospecção da semana, faz a gente pensar muito sobre como anda a liga. E para você me encontrar no Twitter é @BradyComunista, o coordenador defensivo, o meu nome. E eu normalmente faço threads ou análises de conceitos táticos, falam sobre conceitos táticos, analisando jogadas. Não faço só sobre defesa, na verdade. Inclusive, recentemente eu tenho feito mais de ataque do que de defesa, porque, incrivelmente, as pessoas gostam mais de ataque, não entendo isso. As pessoas estão certas. Raro caso que as pessoas estão certas. Defesa é muito melhor, muito mais interessante, mas eu geralmente faço e normalmente enquanto tá rolando o jogo, eu faço alguns comentários, às vezes falo sobre algum conceito que o time tá usando durante o jogo, e etc. Então, basta me encontrar, procura lá, @BradyComunista ou coordenador defensivo, que vocês me encontram. Foi um prazer participar. Cauã, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo apoio ao trabalho e até a próxima. Beleza, Gabriel. Eu agradeço a oportunidade de, mais uma vez, participar do podcast, de participar com o Matheus, que é um cara que eu acompanho muito o trabalho no Twitter. Como eu falei lá no começo, pego algumas dicas dele lá para colocar no meu trabalho também de coordenador defensivo. E sempre que você tiver aí a oportunidade de me convidar, tô dentro. E da próxima vez, aprendendo a mutar o microfone. É como eu falei no começo, né? Os ouvintes sabem que aqui é um podcast independente. Eu gostaria de ter os recursos para colocar todo mundo num estúdio profissional, com isolamento acústico. O meu cachorro estava latindo aqui em parte do programa, mas o pessoal sabe que não é. Aqui a gente tá na raça, tá tentando aqui botar o microfone. Eu fiz uma baita de uma gambiarra para botar o meu microfone aqui num pedestalzinho. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram. Espero que tenham gostado desse podcast extra. O podcast Cara dos Esportes volta nessa quinta-feira, madrugada de quarta para quinta, com um preview da semana 2 da NFL. Quando a gente piscar o olho, já tá na semana 14 e você já começa a entrar em depressão que a temporada tá acabando. Então, aproveite cada jogo. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.